bem com vocês? Vamos a mais um vídeo? Mais uma história. Vamos lá. Na história passada nós vimos que Samuel conversou de tudo, conversou muito sério com o povo e mostrou para eles o quanto eles tinham errado em pedir um rei. Estão lembrados disso? Ele fez um sinal dado por Deus, enfim, foi uma conversa muito séria mesmo. Você não viu ainda? Ah, gente, vai lá, vai ver. Procura lá e você vê a história inteirinha, tá bom? Vamos à história de hoje. Muito bem. Temos o nosso rei Saul, que começou a governar ainda muito jovem. Muito jovem, ele se tornou o primeiro rei de Israel. Muito bem. E ele reinou durante muitos anos. Sabia disso? Ele foi rei durante muitos anos. E uma época já da vida dele, ele já tinha filhos, e um dos filhos dele já estava grandão, e desses filhos, chamado Jonatas, foi um grande ajudante do pai, um grande ajudante de Saul. O Saul tinha um grande exército, o povo se reuniu, formou um grande exército. Mas quando eles estavam em época de paz, que não estavam em guerra, então ele deixou apenas 3.000 homens com eles de prontidão, servindo e cuidando do rei, cuidando da segurança do povo. Os outros, ele mandou que fossem para casa. Vão para casa, nós não estamos em guerra, então vocês podem ir para casa fazer os seus afazeres. Cuidar das suas coisas, né? Da sua terra, seus animais, sua família, enfim, trabalhar. E ele ficou com 3.000. Desses 3.000, 2.000 ficaram com ele em Micmas e 1.000 em Gibeá, com o Jonatas. E assim os dois ficaram vivendo a vida, né, cuidando das coisas. Um dia, lá em Gibeá, apareceu um homem lá, um comandante filisteu. E não se sabe por quê, a Bíblia não conta por quê, o que aconteceu, se eles brigaram, se esse filisteu foi lá mexer com o povo, se desafiou, o que aconteceu. Eu sei que o Jonatas matou o filisteu, o comandante filisteu. E o povo filisteu, quando ficou sabendo disso, eles ficaram bravos, muito bravos. Mataram o nosso comandante. Esse povo de Israel está começando a querer ficar fortão. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí eles começaram a se juntar e a reunir o exército. Com isso, chegou a notícia lá pro rei Saul. No rei Saul, o Jonas matou lá o comandante filisteu que foi lá mexer com eles lá, e o Jonatas foi defender o povo e acabou matando, e agora os filisteus estão bravos e eles falaram que vão atacar a gente, estão reunindo o exército. Com isso, o Saul falou assim: então reúnam os nossos também. Mandou avisar todo mundo que fosse chamar o exército de Israel. E com isso, os filisteus começaram a se reunir. E eles se reuniram em um grande exército. Tinha milhares de carros, aqueles carros, sabe, que é puxado, naquele tempo não tinha carro igual ao do nosso hoje, né? Os carros eram puxados por animais. Então, os de guerra, aqueles cavalões fortes, aquele cavalão bonito. Então, eles tinham muito daquilo. E também, naquele lugar, o povo de Israel não tinha ferreiro, eles não tinham ferreiro. O povo dos filisteus não deixava que tivesse ferreiros ali, para que eles não fizessem armas. Então, só o Saul é que tinha uma espada digna, né? Imagina só, eles não podiam ter armas normais para vencer
Então, eles estavam em desvantagem, o povo de Israel. E os filisteus super armados, chegando. E com isso, o Saul vestiu a roupa dele de guerra, porque lembra que eu já falei que os reis, eles iam também na batalha? Não ficava na casa não, iam na batalha. E ele falou assim, ficou esperando os outros chegarem, né, os demais do exército. E com isso, o exército filisteu veio chegando, aquele exército enorme. E aí, o povo de Israel, junto com Saul, ficaram morrendo de medo. E quando eles viram que eles estavam só com aquele pouquinho de gente, perto daquela multidão do exército filisteu, eles ficaram morrendo de medo. E muitos deles, sabe o que aconteceu? Vou te mostrar, ó. Muitos deles correram, fugiram e se esconderam em cavernas, em buracos, em valas, em cisternas, onde tinha um cantinho, eles se esconderam, eles fugiram desesperados. Eles se esconderam atrás das pedras. Tinha lá as rochas, eles se escondiam atrás das pedras, morrendo de medo, eles se escondiam atrás, porque eles viram aquele exército enorme e ficaram ali escondidos. E aí, eles estavam esperando a hora de atacar. Mas antes de atacar, sempre eles tinham o costume, antes eram os sacerdotes que faziam apenas, né, que os sacerdotes que eram os juízes, que eram os profetas, lembra? Mas agora tinha o rei junto, que também estava ali junto. Mas quem fazia o sacrifício, quem fazia a oferta queimada a Deus, que é tipo um culto, era um culto diferente, tinha que ser o sacerdote, tá? Era o profeta, o sacerdote, ele que era o pastor para fazer isso. E quem que era mesmo? Era o Samuel. Lembra do Samuel? Errei. Samuel fugiu. O Samuel fugiu. Ah, o Samuel aqui. Achei o Samuel. O Samuel. Então, o Samuel mandou avisar o Saul assim. O Saul já estava vestido com a roupa de guerra, pronto para fazer, né, a batalha. Mandou um mensageiro, falou assim, fala pro Saul que eu vou chegar em 7 dias. 7 dias eu estou aí para fazer o sacrifício. E o Saul estava com o povo, com os soldados, tudo escondido nos buracos, nas cavernas, tudo morrendo de medo. E aí, eles ficaram com tanto medo que começaram a fugir, a desertar. O que é desertar? É ir embora, largar, ir embora. E o Saul viu que os soldados estavam indo embora, deixando ele sozinho. E aí ele ficou com mais medo ainda. E ele esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Em vez dele ficar esperando, continuar esperando, porque se o Samuel falou que viria, ele viria. Mas o Saul, olha só o que ele fez. Quando ele viu que os soldados começaram a desertar, começaram a ir embora, largar ele sozinho, ele ficou desesperado. Ele falou assim, tragam as coisas, vamos fazer o sacrifício, vamos lá. E prepare. Prepararam o sacrifício. E ele fez o sacrifício, gente. Queimou, botou fogo no sacrifício, queimou tudo, oferecendo a Deus. Quando ele terminou de fazer isso, o Saul chegou e viu ele terminando. O Saul falou assim, Samuel, desculpa. O Samuel chegou e viu o Saul terminando de fazer o sacrifício. O Samuel falou assim, ô Saul, o que você fez? Aí o Saul falou, então, né, sabe o que é, Samuel? É que você estava demorando,
O exército estava morrendo de medo. Eles já estavam indo embora. E os filisteus iam atacar. E eu tinha que dar um jeito. Então eu fiz o sacrifício. O Samuel olhou para ele com uma cara, deu uma levantada de sobrancelha. Saul, o que você fez? Eu não acredito. Você desobedeceu, era para esperar. Não, você não pode fazer o sacrifício. Não é que você é rei, você pode. Ele queria, o Saul achava que era rei e podia ser tipo o próprio profeta, o próprio sacerdote. Não, o próprio pastor não podia. O pastor era o Samuel. Aí o Samuel falou assim: você fez um grande erro, você cometeu um grande erro. Pois saiba, aí Deus falando no coração e na mente do Samuel e o Samuel falando: pois saiba que Deus desaprovou você. Se você tivesse obedecido, você iria ser um grande rei, você ia ser confirmado como rei em Israel. Mas, como você desobedeceu, você não vai continuar. E Deus já está procurando outro para ser substituto, ser o seu substituto, para tomar o seu lugar, para ser rei no seu lugar. Alguém que seja segundo o coração de Deus. Olha só. O Saul perdeu o direito ao trono. Por quê? Por quê? Porque foi desobediente. Era para esperar o Samuel chegar para fazer o sacrifício e ele não esperou. E por causa disso ele pagou muito caro. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com o Saul? E o Samuel? O que será que o Samuel vai fazer depois disso? Tá curioso? Eu te conto no próximo vídeo. E a lição de hoje é que nós temos que obedecer a Deus em tudo, porque Deus abençoa aquele que é obediente, temente a Ele e que faz as coisas certas. Tá bom? Obedeça a Deus. E como é que você descobre o que Deus quer de você? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia mostra pra gente tudo o que a gente tem que fazer. Tá bom? Entendeu? Tá curioso para saber o que vai acontecer com o Saul? Com o Saul? E com o Samuel? Então, te espero no próximo vídeo. Beijo.